Boa tarde. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Zé Vieira. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eu abaixei meu volume. Boa tarde, Fabíola. Fabrícia, boa tarde. Manda um abraço para dona Dilma e para sua filha. Fabíola, manda um abraço pro Alisson. Ei, Júlio, boa tarde. Eu mexi no som. E Amanda, boa tarde. Eu também tô com saudade da música da irmã Lúcia. Tá bom o volume, Rosa? Obrigado, viu? Ei, Leila, boa tarde. Ô, Amanda, manda um abraço pro Simon pra mim, pra Alina. O áudio tá muito bom, obrigado. Tá ótimo, então. E o Maí, boa tarde. Comigo tá bem, graças a Deus. Tô feliz que nós estamos nos encontrando. Nós estamos ultrapassando esse momento, estamos voltando devagarzinho, né? À normalidade, que não vai ser do jeito que era antigamente, mas é um normal, um novo normal, né? Ei, Jandira, boa tarde. Você entrou primeiro hoje, né? Um abraço pro Ricardo, Netinho. Até pra Jô, né? Não tem a Jô? Jô. O nome da sua filha? Esqueci. Daqui a pouco nós vamos começar, são duas. Tem 3 minutos de vídeo. Nós vamos falar hoje um caso sobre acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, eu vou tentar passar a ideia não só do que acontece dentro de um centro espírita, mas acontece também na vida em comum, nossa vida, no normal. Que às vezes as pessoas chegam e vão procurar a gente, nós, para pedindo socorro, pedindo um abraço, pedindo um sorriso, pedindo algo que os conforte, e muitas vezes nós temos capacidade de dar. Joyce, boa tarde. Margarete, boa tarde. Ah, você tá aí com a Jandira, né? Então tá bom. Ei, Juliana, boa tarde. Joana, isso, Joana, muito bem. Ei, Neide, Elaine, boa tarde. O Maria já cumprimentei. Já. Zé Vieira falou que o áudio tá bom. A gente está tanto tempo sem se encontrar, né? Silvia, boa tarde. Que eu estou tendo que trabalhar muito a cabeça para não esquecer os nomes. Olha, eu gosto de saber os nomes, então eu trabalho isso, né? Para que eu não esqueça os nomes também. É importante. E vocês vão ver que é importante hoje na palestra. Ei, Denise, boa tarde. Ei, Neide, um abraço para o Washington. Silvia para o Fernando, para o seu filhinho, o João. Vamos começar? Né? Temos 5 minutos de vídeo, então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e presentes neste momento de corpo e alma, buscando em Jesus a nossa força, a nossa luz, a nossa esperança, que através do Evangelho venha nos alimentar, venha nos fortalecer e clarear nossos caminhos. Que nessa tarde, quando iniciamos nossos trabalhos, a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos lares, em cada um desses lares que aqui estão, buscando, através
do estudo, através do diálogo, uma forma melhor de ultrapassarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Louvada seja a luz, que permite a todos nós que nos reunamos todos os dias em nome de Jesus. Que Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Eu acho que todo mundo já passou por essa dificuldade. Boa tarde, Ciúme Gomes. Boa tarde, Elizabeth e Beth, tudo bem? Acho que todo mundo passou por essa dificuldade, né? Nós começamos assim a nossa reunião, o nosso encontro. Algumas vezes alguém chega para nós e fala: ó, eu perdi alguém querido, né? E a gente vai, né? Rapidamente a gente vai à presença dessa pessoa, né? E às vezes assim, num primeiro momento, né, nós que somos e nos consideramos espíritas, abraçamos essa pessoa, né? E ao abraçar essa pessoa, nós estamos ali dando todo o nosso coração para essa pessoa que naquele momento está sofrendo, né? Nós, como espíritas, conhecedores de um lado, de um lado, do outro lado da vida, nunca chegaríamos para uma pessoa que acaba de perder alguém querido e dizer assim: já, a morte não existe, né? A gente primeiro conforta essa pessoa, abraça essa pessoa. Muitas vezes a pessoa não quer saber que a morte não existe, ela quer simplesmente receber um abraço. Ela quer simplesmente um ombro para chorar. E nós damos esse ombro, né? Logo após, vem as condolências, os pêsames, né? A gente diz assim: Deus é maior e receberá esse irmão que foi, né? Por outro lado, né? E tenho certeza que ele vai também ficar com a família, consolando a família. Aos que ficam e aos que chegam, Deus está sempre presente. Nós também não diríamos: a morte não existe nesse momento, né? Vocês concordam comigo, né? Passado uma semana, né, 2 semanas do passamento, do desencarne desse irmão, né, e esse irmão chegando perto da gente fala assim: eu não consigo esquecer, eu não consigo tirar essa dor. Talvez aí, neste momento, a gente possa começar a conversar com esse irmão sobre o outro lado da vida e aquilo que nós temos, e ele ainda não tem consciência de que a morte não existe. Mas isso é depois de um tempo decorrido do, do desencarne, e não naquele momento do desencarne onde a pessoa precisa chorar, onde a pessoa precisa, às vezes, desabafar, onde a pessoa está sofrendo. Eu vou começar com uma história, né? Quem for na página do Núcleo vai ver essa história lá, né? Que chama Conclusões de Aninha. E eu tive a coragem de transformar em prosa um poema de Cora Coralina. Desculpem a ousadia de eu transformar um poema da Cora Coralina em prosa, mas eu vou tomar essa coragem e vou fazer uma historinha. Jefferson, boa tarde. Pati, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Um abraço pro seu pai. Pati também, um abraço para sua mãe e pro seu pai, tá bom? E aí, Jefferson, manda um abraço pra sua mãe que tá aí em cima, tá? Então, é, eu vou tomar coragem e contar uma história, né? Em prosa. Havia acontecido um acidente na pobre casa de Aninha, né? Ela morava numa choupana, sozinha, e rompera um incêndio, talvez inesperado. E ela fora pega de surpresa. Tudo queimara, nada sobrara. O coração de Aninha sofria. Ela temia pelo seu futuro, mas tinha fé, tinha esperanças. Aninha era sozinha. Para ela nada fora fácil em sua vida inteira. A muito custo mantivera aquela pobre casinha, recebida de seus pais já desencarnados. De repente, até aquilo que pouco tinha já não mais tinha. Possuía apenas
sua esperança e sua fé em Deus. Aninha tinha várias opções. Várias passaram por sua cabeça. O suicídio nunca foi uma opção para ela. Ela optava sempre pela vida. Amava Deus, amava a vida. Roubar também não era uma opção para Aninha. Seus pais lhe ensinaram o valor da honestidade. O pouco que conseguia todo mês era o custo de ser uma lavadeira e das boas. Não tivera sorte nos relacionamentos, optar então por viver sozinha, embora não fosse solitária. Resolveu então pedir. Confiava que o pouco que conseguisse já era e já seria melhor do que o nada que agora possuía. Foi à cidade distante do lugar onde morava, de carona numa carroça, e também teve que andar a pé. Chegando à cidade, muito tímida, humilde, sofrida, explicou a um casal que esperava um bonde toda a sua tragédia. O homem ouviu, abriu a carteira, tirou uma cédula, entregou a ela o dinheiro e não disse uma palavra sequer. A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudá-lo, porém não abriu a bolsa. Cora Coralina pergunta qual dos dois ajudou mais. O marido que deu o dinheiro e não falou nada? Ou a mulher que falou muito e não abriu a bolsa? O homem ajuda sem participar. A esposa participa sem ajudar. Cora Coralina então cita, após essa história, um ditado popular que diz: a quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar. Porém, se realmente dermos uma vara de pescar a uma pessoa para que ele pesque seu próprio peixe, devemos dar não só a vara, mas também a linha, o anzol, a chumbada, a isca. Nós temos que apontar o poço piscoso e ensinar também a esse irmão a paciência do pescador. Aí a Cora Coralina pergunta no poema: e até lá, essa pessoa não teria morrido de fome? Cora Coralina termina seu poema com uma expressão: na prática, a teoria é outra. Não adianta praticarmos a teoria, pois cada história, cada vida tem um pano de fundo diferente. Então, às vezes, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra pessoa. Então, eu tenho tentado aprender, né, um outro ditado semelhante a este, embora seja muito diferente desse. A quem te pedir um peixe, dá o peixe, porém, ensina-o a pescar. Tem muita diferença. O Espiritismo tem ensinado isso. Muitas vezes nós damos o peixe e ensinamos também a pessoa a pescar peixes. Existe outro ditado que eu aprendi, que nós costumamos alterar os ditados, né, na vida da gente, que diz assim: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. O Espiritismo me ensinou: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar a nossa cabeça, porque os ditados populares estão aí e normalmente eles têm uma realidade teórica, mas na prática a gente aprende outras histórias. Essa é a nossa proposta de hoje. Mostrar que, como seres humanos, como filhos de Deus,
como trabalhadores numa casa de assistência espiritual, temos de ser aqueles que acolhem, consolam, esclarecem e orientam. E temos todos nós condições de fazer esse trabalho com qualidade. Da mesma forma como quando nós estamos num velório e sabemos como nos portar num velório de um irmão que perdeu outro irmão querido, sabemos que tem horas de falar, horas de calar, horas de receber, horas de acordar aquele irmão, horas de tudo. Na casa espírita também nós temos hora para tudo. Às vezes nós seremos a Aninha. Acontece uma tragédia na vida da gente, né? Mas nós não seremos eternas Aninhas, né? Às vezes nós seremos um marido, né? Que dá o dinheiro, mas não quer o diálogo. Aquele que sai, dá a esmola, vira as costas e vai embora. Às vezes nós seremos a mulher, dialoga, se comove, aconselha, mas de forma alguma mexe nos bolsos. Então, quer dizer, às vezes nós só queremos ajudar na palavra. Mas e se ela estiver com fome? A palavra não alimenta a fome real do estômago. Então, nós podemos ser de verdade também e preferencialmente um todo, né? Quer dizer o quê? Uma capacidade de auxiliar dentro das nossas melhores possibilidades, amorosas, dando o que temos de melhor e que nem sempre é dinheiro. Pode ser muito, muito amor, um ombro para chorar, um copo d'água, um conselho amigo, uma visita solidária, uma conversa amiga e fraterna. Então, um trabalho dentro de um centro espírita, né, ele deve ser guiado em conceitos evangélicos. Esse é o nosso trabalho de hoje. Né? Eu não dei boa tarde, deixa eu ver para quem? A Carla Moser, para a família, né? Eu mando um abraço para você e para sua família. Fátima também um abraço. Regina Peçanha, boa tarde. E Tânia, boa tarde. Boa tarde, irmã. Como é que você vai? Boa tarde, irmãos, a todos. O Fernando eu já cumprimentei. Boa tarde, Fernando. Né? Margarete já entrou. Eu vi Margarete. Então, um trabalho dentro do seu espírito, dentro de um centro espírita, deve se basear nos conceitos de acolher, consolar, esclarecer e orientar a todas as pessoas que nos procurarem em busca de resolver seus problemas ou suas problemáticas pessoais ou familiares. Dor, solidão, tristeza, fome, doenças não conhecem classe social. Dores não conhecem etnia, gênero, idade, opções sexuais, nada. Atingem a todos, indistintamente. Quando dói, dói para todos. Quando se sente fome, pode ser fome do estômago, pode ser fome de justiça, pode ser fome de amor. A solidão atinge mais ricos do que pobres. A dor não distingue nenhum ser humano. Então, nós devemos enxergar dentro do centro espírita, né, como sendo uma janela aberta para o céu. E todos nós já fomos parar dentro de um centro espírita. Todos nós que estamos aqui. Né? Ou nós fomos pelo amor, ou nós fomos pela dor. E o centro espírita, independente de onde foi, de onde era, ou de onde está até hoje, ele é uma janela aberta para o céu. E nessa janela aberta para o céu, nós confiamos e fomos procurar. Muitos irmãos vêm ao centro espírita procurar por essa janela aberta para o céu. Então, o centro espírita, né, ele acontece na vida quando as pessoas às vezes não têm opção nenhuma. Não tem mais opção na vida. Mas elas creem em Deus. E elas creem na vida. Elas creem na esperança. E lá fora, às vezes, antes de conhecer ou ir de um centro espírita a outro, ou então de ir
a um lugar a outro, elas sem opção encontraram uma última opção, talvez. Eu vou lá na Irmã Lúcia. Eu vou lá no centro espírita. Seja ele onde for, eu vou. Então o centro espírita deve ser uma opção na vida dessas pessoas sofridas, necessitadas, que perderam tudo no incêndio. E que nem sempre é um incêndio real. É um incêndio espiritual. Tinham muitas opções em suas vidas: suicidar, roubar, matar, fugir. Mas não. Elas optaram ir a um centro espírita. Então elas optaram pela vida, optaram pela esperança, elas optaram por tentarem se salvar ou salvar as pessoas próximas a ela. Então, se um centro espírita é formado de pessoas, sejamos nós uma opção na vida dessas pessoas. Assim como alguém ligou para a gente e falou: olha, o fulano acaba de perder alguém querido, vai lá no velório, ele está te esperando. E você sai da sua casa e vai no velório, sem expectativa nenhuma de falar com ele: eu sou espírita, eu sou cristão. Não. Você vai lá porque é você que gosta dele. Você vai abraçar aquele irmão. E se ele quiser chorar no seu ombro, vai preparado com uma toalhinha, né? E aproveita aquelas lágrimas para te fortalecer, porque você está recebendo um amigo, um irmão, que está aproveitando do seu ombro para chorar. E muitos chegam no centro espírita assim, nessas condições, sofridas, doídas, maltratadas pela vida. As pessoas estão hoje, e sempre estiveram, sem um porquê, sem um sentido em sua fé, em sua espiritualidade. Necessitadas de tudo que vem em nós uma opção de vida, na vida delas. Muitas confiam em nós. Então, respondamos a essa confiança, nos preparando melhor para receber esses irmãos que baterem em nossas portas. Assim, Jesus diz: eu sou a porta. Leitura da semana passada. Se alguém bater, eu abrirei. Bater e abre-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. E aí a pessoa sai da sua casa, seja onde for, e vai à procura de uma janela aberta para o céu, que é o único lugar, o último lugar da esperança. Então ela quer encontrar alguém que a receba, né? Então, respondamos essa confiança, nos preparando melhor para recebê-las quando baterem em nossas portas. O atendimento espiritual na casa espírita tem como proposta básica acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam a casa espírita, e aí é importante, como atendidos ou atendentes, quer dizer, a casa espírita não foi só feita para aquelas pessoas que vêm ser atendidas, mas também para aqueles que estão atendendo e que também recebem assistência espiritual. Então continua o irmão que escreveu isso aqui. Frequentam a casa espírita como atendidos ou atendentes. O apoio, o esclarecimento, a consolação, a assistência espiritual e moral, com a ajuda das inspirações do plano superior, da vida que através do Espírito da Verdade nos diz no capítulo 6. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo não pode dar, não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Então, é nesse primeiro momento, nos primeiros momentos que nós vamos começar a falar, né? Fernanda, boa tarde.
Marilene, boa tarde. Conseguiu entrar, né? A Margarete, viu? Margarete, vi. Então, nós temos aquelas 4 fases. A primeira fase é o acolher, né? Acolher. Começa lá na portaria. No primeiro dia em que a pessoa pisou no núcleo. Pensem cada um de nós aqui presentes no núcleo. Tem aqui gente também, a Rosa, por exemplo, da irmã Nádia, da mãe Pomba, né? Pensem no primeiro dia que uma pessoa pisou no núcleo. Essa pessoa tem um nome, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma dor, uma necessidade. Talvez ela queira chorar, talvez ela queira falar. Então, sejamos amorosos no receber, atenciosos no olhar, fraternos no sentir. É necessário. O espírito Bezerra de Menezes tem uma frase que ele diz assim: a casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços de Jesus, os braços do Mestre, abertos e estendidos, a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. Então, tanto aqueles que vão quanto os trabalhadores, estamos todos nós sendo diariamente abraçados por Jesus. O centro espírita, antes de ser dos homens, é a casa de Jesus, que envia seus mensageiros para auxiliar, inspirar na condução das atividades doutrinárias. Então, esse primeiro momento é de muita importância. Por isso que nós chamamos, e eu sou um fã, confesso, da portaria. Eu sou um fã, confesso. Eu gosto da portaria. Eu gosto de receber as pessoas. E aí vocês estão conversando com o Renato, e não com o palestrante mais. Eu gosto de estar ali, na frente, sabendo de quem está entrando na casa. E é esse o trabalho de cada um de nós. Nós não só representamos a nós. Eu não estou ali por mim. Nós estamos ali porque nós somos um braço de Jesus a receber aqueles irmãos. Eles têm nome, eles têm uma história, eles têm uma dor, eles têm uma necessidade, e eles necessitam de nós. Porque se eles foram lá e saíram das suas casas, eles estão muitas vezes tímidos como Aninha, tímida, humilde e sofrida. Então, ele diz assim, a Aninha chegou tímida, humilde e sofrida e pediu uma esmola. E esses irmãos vêm à nossa casa tímidos, humildes e sofridos, pedindo uma ajuda. E aí vem o segundo ponto. Esses irmãos foram recebidos, né? Muitos deles disseram seus nomes, passam a ser irmãos da casa, deixam seus nomes no livro de oração e começam a se perguntar: onde que eu estou? Né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Alguns vêm até de outras religiões com medo. Onde será que eu estou entrando? Será que aqui é a casa de Deus? Porque eles já ouviram tantas coisas sobre o espiritismo, tantas coisas ruins, tantas experiências ruins, que alguém diz a ele: não vai lá não, lá não é a casa boa não. E eles tomaram coragem e foram e vieram à nossa casa. Então, eles vieram buscar o quê? A consolação. Consolar é a segunda parte da nossa história. Tanto que na parábola do semeador, né? Parábola do semeador, se todos se recordam, é alguém que foi assaltado e estava julgado na estrada, sangrando e quase morrendo.
passou um sacerdote, passou um levita e evitaram de socorrer. Porém, o samaritano foi tomado de íntima compaixão. Íntima compaixão. Tenhamos íntima compaixão a todos que chegarem às nossas casas. Afinal, talvez não foi fácil para aquela pessoa sair da casa dela e chegar na nossa casa pedindo ajuda. Talvez ela tenha transposto muitas dificuldades e muitos sacrifícios. Talvez ela não tenha dinheiro, como eu já fiquei sabendo de irmãos que foram a pé para o núcleo de longas distâncias, porque não tinham dinheiro para chegar lá, mas necessitados. Eles enfrentaram a pé o caminho que tinham que enfrentar. Eu já fiquei sabendo de gente que saiu do centro da cidade e foi lá para o bairro Heliópolis para ir para nossa casa. Então, Joana de Ângeles diz assim: além da faculdade de escutar-se com os ouvidos, pode-se fazê-lo também com a mente, com a emoção, com interesse ou com malícia, com descaso, com ressentimento ou com alegria, com o coração. A arte de ouvir é muito complexa. Normalmente se ouvem as informações pensando-se em outras questões que predominam, desviando a atenção e impedindo que se fixem as impressões daquilo que se informa. Alguém já conversou com alguém que não está prestando atenção no que você está dizendo e ele está lá pensando em outra coisa e você pergunta assim: você está me ouvindo? Os irmãos querem ser ouvidos. Sabe? Os irmãos querem ser ouvidos. Eles não querem alguém disperso, eles querem alguém atentos. Eles precisam ser ouvidos, né? Antigamente, quando eu assinava o Estado de Minas, né, um jornal, e era fácil. O jornal, antigamente, hoje o jornal está na internet, mas antigamente o jornal estava no papel mesmo, né? A gente comprava um jornal quase que diariamente, eu recebia um jornal diariamente, eu fazia assinatura lá muitos anos atrás do jornal, e ele chegava em casa, o jornaleiro ia, mandava, e pá, batia aquele barulho, né? Aí você pegava o jornal e lia e abria. Um jornal, ele é só meramente informativo. Um informativo do que aconteceu ontem no jornal, às vezes a revista semanal ou mensal. Então, o jornal informa o que aconteceu ontem, na semana, no mês. Né? Uma pessoa não é um jornal. Ela não está simplesmente informando alguma coisa para você. Uma pessoa não é um jornal, ela só é quem narra. Ela é quem narra um drama. É gente que, como tal, deve ser considerada. Não é um caso a mais, não é um cliente, não é um necessitado, não é um pesadelo da qual se deve descartar. Ela está sobrecarregada e não sabe como prosseguir. Necessita de ajuda, requer atenção. Atendentes e atendidos, todos nós necessitamos muitas vezes de ajuda, requeremos atenção, mas também precisamos dar atenção e precisamos de ajudar. Para isso, requer preparo. Preparo de quem vai ouvir. Requer estudo, autoconhecimento, conhecimento da doutrina, amorosidade e principalmente paciência. Quem ouve necessita ser paciente. Por que paciente? Porque às vezes as dores elas são repetidas. Repetidas e repetidas. Repetidas e repetidas. E às vezes a pessoa se repete várias vezes, mas é porque ela está num círculo vicioso de dor. E nós temos que tirar essa pessoa num círculo vicioso de dor. Nós temos que dar opção a ela a sair desse moto contínuo, quer dizer, desse negócio que não para, que ela fica fixa na dor dela e não consegue sair. Nós temos que ter capacidade, amorosidade, paciência
para saber o momento certo de tirá-la desse círculo vicioso e colocá-la, quem sabe, num círculo virtuoso, né? Continua Joana de Ângeles no texto que ela disse. Uma palavra dita com o coração consegue o milagre de modificar a visão em torno do que lhe ocorre, encorajando-a para prosseguir no cometimento. Cada pessoa é um país a conquistar-se e a ser conquistado. Particularmente quando está fragilizada, isolada, na ilha da sua aflição, perdida na fixação do sofrimento, anseia por outrem que lhe possa arrancar a âncora infeliz que lhe retém a embarcação existencial neste penhasco sombrio. E ela está lá, nesse penhasco, e precisa. E ela vem até você. Às vezes, a gente está em casa e recebe um telefonema de alguém que necessita ser ouvido. Ela está se afogando e olhou para você e disse assim: ali está um salva-vidas. Somente quando se pode ouvir com o coração é que a mensagem encontra ressonância e pode repercutir na alma que chora. E nós temos então aqui uma parte da nossa casa em que as pessoas vão falar e vai ter alguém ali do outro lado para ouvir. E eu tirei esse texto de uma apostila da Federação Espírita Brasileira. E é lógico que eu não vou dizer tudo, eu não vou escrever tudo, porque são 50 e tantas páginas. E só do que devemos evitar nesses atendimentos fraternos, só do que nós devemos evitar, vai da letra A até a letra R. E eu não vou dizer da letra A à letra R, porque vai se tornar improdutivo. Então, eu vou dizer algumas linhas para você daquilo que eu achei mais importante. Né? Jamais um atendente numa casa espírita pode prometer curas e nem estabelecer certezas absolutas. Isso não tem. Depende da pessoa que está no seu lado, na sua frente. Nem toda teoria vale para todas as pessoas. Não prometa curas, nem estabeleça certezas absolutas. Não confundir atendimento fraterno com práticas médicas ou psicológicas. Nós não somos médicos, nós não somos psicólogos. Ali, às vezes, naquele momento na portaria, eu não posso receber aquele irmão e ser para ele um médico. Falar com ele para tomar um remédio, para tomar um banho. Quem sou eu? Eu já mal sei cuidar de mim. Então, eu tenho que ter todos os cuidados. Também devo recusar gratificações, atenções, distinções especiais. Evitar opiniões pessoais na hora que você conversa com seu irmão. Eu acho que você está certa. Às vezes você não sabe o drama de duas pessoas, um pai e um filho. Um pai, uma mãe e uma filha, elas estão em choque. E você fala assim, eu acho que você está certa, você está tirando a razão da filha, você está retirando a razão da mãe, você não tem capacidade para achar. Então, evite opiniões pessoais. Os atendimentos devem basear-se na orientação espírita e no Evangelho de Jesus. Não interfira no tratamento médico dessa pessoa. Às vezes diz assim, a casa vai te curar. Aí a pessoa confia tanto que para de ir ao médico. Não deve. O tratamento lá, a ciência, diz Kardec, a ciência é acima. Se a ciência disser que é assim, o espiritismo vai seguir a ciência. Então, se a pessoa está indo atrás da ciência para se curar, ela continua e deve continuar a seguir a ciência. E entra o trabalho espírita para um coadjuvante no tratamento dela. Falar com simplicidade. Não dizer ao atendido que ele está obsidiado. Isso é importante.
A pessoa está lá, você viu que ela está, mas você não tem capacidade para enxergar isso. Aí você diz assim: ô irmão, você está obsidiado, procura a terça-feira, procura a quarta-feira uma das entidades da casa. Não, absolutamente não. Nós não temos capacidade para dizer que um irmão está obsidiado. Você não conhece a história dele, você conhece o que ele está te explicando agora. Não afirmar para a pessoa: você é médium. Isso é outra coisa que nós devemos evitar na hora que nós encontramos um irmão. E outra, e última, porque vai até o R e eu não falei tudo: precaver-se da impaciência, do preconceito, da preocupação e da ansiedade. Porque muitos vão lá ansiosíssimos, são super preconceituosos, preocupados com dinheiro, preocupados com o material, né? E às vezes nós estamos sem paciência. É preferível, então, você silenciar no momento que precisa silenciar, dar a ele uma palavra de consolo do Evangelho, do que tentar resolver um problema dele ou dar uma opinião dele, sendo que você está impaciente. Passou essa fase, o irmão chegou na casa, né? Qual o propósito da doutrina espírita? Qual é o propósito da doutrina espírita? Né? É uma pergunta que é uma afirmação. Né? É a parte 3, esclarecimento, esclarecer. Né? Esclarecer, eis aí o propósito da doutrina espírita. O atendimento espiritual no centro espírita fundamenta-se na acolhedora proposta do Mestre Jesus, para que venham a ele os que se encontram aflitos e sobrecarregados, e submetam-se ao seu suave jugo e ao seu leve fardo, para que encontrem repouso para suas almas. Sua perspectiva é que se estabelecem de modo sistemático as atividades no atendimento espiritual no centro espírita. Eu grifei sistemático porque sistemático vem de sistema. Nós temos um sistema de atendimento na casa que funciona praticamente igual a todas as casas espíritas, sejam kardecistas ou como a nossa, umbandista. Que é o quê? Nós temos a recepção do irmão, o encaminhamento, o atendimento a esse irmão, às vezes no sábado, às vezes na quarta, às vezes na terça. O atendimento desse irmão. E aí, sim, numa forma sistemática, se você põe um sistema de como se devem ser feitas as coisas, isso não se torna aleatório. Um irmão eu atendo de um jeito, outro irmão eu atendo de outro. Não é assim. Né? Para que se atinjam os fins necessários, que aquele irmão alcance o equilíbrio, os meios têm de ser equilibrados. Para um fim equilibrado, os meios têm que ser equilibrados. Para um fim feliz, os meios têm de ser felizes. Para o fim do conhecimento, os meios têm que ser a oferta do conhecimento a esse irmão. Então, por isso, após o acolhimento e a consolação, entram os irmãos em uma próxima fase. Nós passamos por essa terceira fase lá no núcleo. Né? A participação e familiarização com os trabalhos realizados na casa, que são vários. Eu escrevi aqui alguns. Né? Familiarização. Por que familiarização? Porque, vamos dizer assim, eu sou um católico. Apareci lá pela primeira vez porque disseram para mim que eu ia alcançar o equilíbrio. Eu estou indo por causa do equilíbrio, eu não estou indo para resolver meu problema. Vamos dizer que eu tenha a mente voltada no meu equilíbrio, eu quero o meu equilíbrio, eu vou lá. Mas primeiro eu tenho que me familiarizar com o ambiente. Né? Eu vim de outra religião, minha família me educou a ter medo do espiritismo. Minha família me educou a ter dúvidas quanto às pessoas que frequentam lá dentro de um centro espírita. Então, esse irmão, ele já passou pela fase do acolhimento, ele já passou pela fase da consolação, ele começa a frequentar a casa, ele vai numa palestra, ele vai em outra, ele vai numa palestra, ele vai em outra. Né? E aí o que acontece?
ele enxerga, a primeira coisa que ele costuma ver, que são os trabalhos realizados na casa, são as participações nas palestras realizadas na casa, que consistem nos estudos à luz da doutrina espírita e baseadas no Evangelho de Jesus. Né? Depois ele vê, talvez ele tenha filhos, né? Ele participa e é convidado a trazer os filhos para participar, porque muitos dos relacionamentos e muitas das pessoas sofridas que chegam ao núcleo por causa dos relacionamentos familiares, desequilibrados, tristes, quebrados. Então, eles são convidados a participar da evangelização dos filhos infanto-juvenil, né? As crianças e os jovens são apresentados, às crianças e aos jovens são apresentados o Evangelho também. Coisa que muitas vezes faltou na nossa vida, lá no início das nossas vidas. É a ele apresentado também um tratamento no sábado de saúde, né? Um tratamento com a equipe do Dr. Bernardo, realizados aos sábados com equipes preparadas para esse trabalho. Também é dado a ele um tratamento, se ele quiser ir, aos nossos irmãos da quarta-feira, né? Num atendimento fraterno e pessoal. Né? É dado também um tratamento pelo passe, nas terças, nas quartas, nos sábados, da energização, né? É indicado a ele o uso de água fluidificada, é indicado a ele a implantação do Evangelho no lar. Tudo isso fazendo parte do atendimento espiritual, na parte do esclarecimento desse irmão que chegou cansado, que chegou dolorido e que necessita de ajuda. Né? Implantação do Evangelho no lar. Aí, fora essas diversas outras tarefas que com frequência, né, ele vai percebendo, né, que é o quê? Como o bazar, a campanha do quilo, a sopa, o café noturno, enxovais, biblioteca. Né? Ele vai se inserindo ali, vai olhando, vai vendo que muita coisa é diferente daquilo que ele estava acostumado a ver. Né? As armaduras, a arma que ele colocou para se proteger, às vezes cai, se desfaz e ele enxerga nova possibilidade. A leitura é recomendada também a esses irmãos das obras basilares do Espiritismo e é altamente recomendado a todos os irmãos envolvidos nas tarefas, tanto aos atendentes quanto aos atendidos, que eles façam essas leituras, né, junto com obras complementares, como as de André Luiz, os romances de Emmanuel, os livros de Joana de Ângeles, da Ivone do Amaral Pereira, de tantos outros irmãos que têm coisas muito boas escritas que trarão a esses irmãos e a todos nós um equilíbrio muito bom em nossas vidas. Né? Então, para que bem se verifique, né, a adequação e a eficácia do atendimento, importa que possamos, de modo breve, saber por que aquele irmão chegou à nossa casa. Porque muitas circunstâncias levam o espírito a uma situação de aflição e sobrecarga. Então, a teoria é que dói, mas muitos chegaram por vários motivos. Então, muitos chegaram e a gente tem que ter uma ideia mais ou menos do que trouxe aquele irmão ali, né? Muitas vezes um desespero, um problema familiar, muitas vezes um problema pessoal, muitas vezes uma depressão, muitas vezes um abandono, uma solidão. Então, cada irmão tem uma história. Como referido por Jesus, bom, eu vou continuar aqui. Eu vou ler para que vocês entendam. Para que bem se verifique a adequação e a eficácia do atendimento, importa que possamos, de modo breve, saber as circunstâncias que levaram aquele espírito ao estado de aflição e sobrecarga em que ele se encontra. Como referido por Jesus, considerada essa essência imortal e a destinação perfectível, quer dizer, considerado que nós somos espíritos imortais e a nossa destinação é a perfeição, nós passamos por uma modificação de ideias, porque nós achamos que nós somos mortais
e irremediavelmente nós não temos saída, a imperfeição, nós começamos a acumular angústias, desespero, de toda sorte, né? Buscamos adulterar a bússola das nossas consciências e usamos mal o nosso livre-arbítrio. Então, esse irmão, a gente tem que saber a história dele. Não que eu vá perguntar qual é a sua história, irmão, mas às vezes a imagem desse irmão se reflete em minha frente e nós damos a ele, né, a, 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 a oportunidade de encontrar uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva, né? Nós começamos a esclarecê-lo e ele começa a encontrar um pé aonde só havia abismo, né? Nós começamos a informar esse irmão que se ele continuar nesse caminho, né, ele tende a, a continuar nesse processo de dificuldade. Ela muitas vezes entra num centro espírita carecendo de esclarecimento, carecendo de consolo, e um roteiro que a casa oferece, e segundo a nossa irmã Lúcia, deve ser oferecido, é o Evangelho de Jesus, aclarado e aprofundado pelo Espiritismo. E o irmão conheceu a casa, o irmão foi acolhido, o irmão foi esclarecido, e o André Luiz diz no livro Estude e Viva: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Nós estamos dentro de um centro espírita, e por estarmos dentro de um centro espírita, nós devemos estender socorro àqueles que vierem, né? Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Sejamos divulgadores do Espiritismo, né? Então esse irmão, ele está ali porque ele necessita, então divulguemos aquilo que nós conhecemos, que nos salvou, ou que está nos salvando, ou que está nos equilibrando. E finalmente, esse irmão, ele esclarecido, né, a informação foi oferecida através do esclarecimento e da sua participação nas palestras, nas quartas-feiras, nos atendimentos aos sábados. Somos todos nós informados, e esse irmão, ele acaba sendo informado que somente pela prática do bem seremos capazes de afastar de nós os maus espíritos. Olha, se nós falássemos com ele no primeiro dia que ele pisou na casa, olha, você somente pela prática do bem você será capaz de afastar os maus espíritos, o efeito disso talvez não valesse de nada. É o primeiro dia, ele está sofrendo. Ele não quer saber que a morte não existe. Ele quer um consolo. Mas depois de passado algum tempo, depois de conhecer e se afeiçoar à casa, o que ele precisa? Ele precisa da orientação. Olha, a prática do bem auxilia em muito tudo isso que está acontecendo em sua vida. A prática do bem afasta os maus espíritos, atrai os espíritos superiores, cria em você uma atmosfera positiva ao nosso redor. Então, grande parte do trabalho, a partir daí, desse momento em que nós descobrimos que a prática do bem, ela afasta os maus espíritos e aproxima de nós os bons espíritos e cria em nós uma aura positiva, o trabalho passa a ser nosso. É onde ele começa a dizer: eu recebi o peixe, me ensinaram a pescar, agora sou eu que devo pescar.
começamos a criar em nós mesmos uma transformação íntima, uma reforma íntima, não mais superficial. Começamos a esquecer de nós mesmos e passamos a ver outros ao nosso redor que antes não víamos, porque antes nós estávamos focados nas nossas dores. E hoje nós estamos focados em crescer espiritualmente, em evoluir. Dia desses, eu estava aqui muito choroso, muito decepcionado com a vida, muito triste, muito nhenhenhen, muito chororô. Fui ligar para uma irmã pedindo socorro. Quando eu chego e ligo para ela, eu a encontro chorando. E eu tomei aquele susto e perguntei assim: o que foi, irmã? Algo? E ela desabou em mim um rio de lágrimas. E eu vi o tamanho da minha dor e o tamanho da dor que estava próximo a essa irmã. E aquilo, por incrível que pareça, fez com que minha dor diminuísse e eu disse: nossa, minha irmã, eu posso te ajudar? Tudo que eu puder te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. E eu esqueci da minha dor. A gente passa, muitas vezes, a esquecer de nós, em favor daqueles irmãos que sofrem realmente a necessidade que nós nem imaginamos que possa acontecer e que em nós, muitas vezes, nem próximo chegamos. Assim nasce a ideia de nos enganjarmos em uma atividade social, não necessariamente no nosso centro espírita, mas uma atividade social voltada ao bem e à prática do amor. Aí eu falo assim: agora é comigo. Agora é comigo. Será que eu posso trabalhar aqui? Ah, mas meu trabalho eu não quero aqui. Eu moro longe, eu faço isso, faço aquilo. Eu vou trabalhar numa casa, eu vou trabalhar num lugar mais próximo. E começa realmente uma mudança na vida dela. Essa é a orientação. Esse é o momento que nós devemos chegar e dizer, né? Agora é comigo. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por ter me dado a força e as pessoas que me tiraram da lama onde eu me encontrava. E onde eu estiver, eu também quero ser a mão estendida àqueles que, necessitados, pedem socorro, porque eu hoje estou forte e posso ajudar. Eu hoje, apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus sofrimentos, sei que o Senhor está comigo e eu tenho esperanças que o amanhã vai ser melhor, porque tudo passa. Tudo passa na vida da gente. E firmes, nós somos em conjunto ainda, muito mais do que sozinhos. Por isso, talvez a casa espírita, talvez uma casa religiosa que une almas no mesmo objetivo. E eu tenho para terminar uma frase que eu aprendi, e a Rosa está aqui, que vai lembrar. A Rosa está aí ainda? A Rosa vai lembrar dessa frase, porque é a única que eu identifiquei que conhece essa frase junto comigo. Eu acho que não tem outro ainda não. Mas assim, existe uma frase que eu aprendi lá em 1993, na casa da irmã Nath, que diz assim: nós somos uma tenda no deserto, um oásis de portas abertas para receber os que até aqui chegam em sua caminhada pela vida. Nosso objetivo é acolher os desabrigados, saciar a sede dos sedentos, alimentar os famintos, curar os doentes, educá-los para evitarem os perigos da estrada e deixá-los preparados para seguir viagem, orientados para o caminho do bem. E aqui está todo o nosso aconselhamento, acolhimento, consolação, esclarecimento e orientação. Uns ficam, segundo a Simone, né?
Simone e Rosa, né, reconhecem a frase. Uns ficam e outros vão. Muitos aqui ficarão e outros irão. Mas aqueles que irão, certamente, irão mais fortes. E aqueles que ficarão, ficarão certamente, porque estão preparados para também atender aqueles irmãos que certamente virão a essa tenda no deserto, a esse centro espírita da irmã Lúcia, a essa casa de amor, procurar ajuda. Então vamos agora, terminando, agradecer a Deus por esse momento de esclarecimento e orientação, de consolo e de acolhimento em nossos corações. Porque Jesus está presente em nossas vidas diuturnamente, nos alimentando de amor em todos os momentos. A espiritualidade está presente, sempre nos auxiliando. Fé e esperança. Nós temos que permitir que a luz do nosso Mestre Jesus nos ilumine sempre em nossos corações e em nossos lares. E por isso pedimos, com gratidão, obrigado, Senhor. Obrigado por estar junto conosco nesta encarnação. Que nós não o decepcionemos, como já o decepcionamos, ou então, dentro da nossa consciência culpada, que nós possamos fazer melhor desta vez do que fizemos em encarnações passadas. Muito obrigado por essa oportunidade de nos reunir, em nome de Jesus, na casa da irmã Lúcia. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Opa! Um ótimo final de semana para todos. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Viu? Eu vou desligar. Que assim seja.